Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção: Edésio Peterle. Trabalhos técnicos: Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia. Está começando agora mais um programa Conexão. Bom dia a você que está em casa preparando seu almoço ou você que está no seu expediente de trabalho. Bom dia a você também que está percorrendo a BR-262 ou as diversas rodovias que cortam os municípios da região serrana capixaba. E bom dia especial também a você que nos acompanha pela nossa rádio online. Durante o mês de outubro, a saúde da mulher esteve em pauta. Como ocorre todos os anos, as ações do Outubro Rosa mobilizam a sociedade para a importância de cuidar da saúde e tem como objetivo compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Quando falamos em câncer de mama, sabemos os desafios que envolvem a doença e seu tratamento. Porém, há um outro lado tão desafiador quanto a relação do paciente consigo mesmo e em sociedade. Medo, preconceitos, angústias são sentimentos que inevitavelmente farão parte da batalha contra essa doença. Batalha essa que precisa ser vencida pelo paciente, mas que pode ser compartilhada com todos ao seu redor. Hoje, o programa Conexão recebe aqui Carla da Veiga para compartilhar conosco sua história de luta e coragem para enfrentar o câncer de mama. Carla, seja muito bem-vinda ao programa Conexão. Bom dia, Edésio, bom dia, ouvintes. Bom dia aí, um bom dia especial, a todas as nossas pacientes, em tratamento de câncer pelo Outubro Rosa. É muito bom estar aqui, poder estar relatando um pouquinho para vocês como que é o tratamento, o que a gente passa, isso é muito importante, e que a gente possa estar aí incentivando e ajudando, a muitas pessoas que é possível a cura, é possível o tratamento, e nós estamos aqui para isso. Maravilha, Carla. Antes de iniciarmos nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui no programa Conexão, na Rádio FMZ. Conexão. Apresentação: Edésio Peterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje recebemos Carla da Veiga. Carla é paciente em tratamento contra o câncer de mama e vai compartilhar conosco a sua história de luta com essa doença. Carla, como que é a sua história com o câncer de mama? Bom, Edésio, eu descobri o câncer em abril de 2020, em pleno comecinho da pandemia. Sempre fiz, os meus exames, todos os anos fiz os meus exames, acompanhando, tanto mama, preventiva. Eu sempre fui muito cuidadosa quanto a isso. Porém, em abril de 2020, eu acordei de manhã com uma íngua embaixo do braço e percebi que a minha mama estava rígida. Então procurei a enfermeira no posto de saúde, ela me pediu para levar os meus últimos exames para lá e ao consultar com a médica, ela me pediu os exames de urgência, uma mamografia, uma ultrassom, e ao fazer os exames a gente detectou que não estava legal, já tinha ido pela classificação do SUS, eu já estava na classificação 5B, então a gente me transferiram, me passaram após os exames lá para o Santa Rita em Vitória, para continuar o tratamento lá. Seu primeiro contato então foi aqui no posto de saúde aqui do nosso município, certo? Isso mesmo, foi aqui no posto de saúde, com a enfermeira, com a médica, também o tratamento de inicial aqui foi excelente e me ajudou assim a evoluir, a ser mais rápido o diagnóstico. Antes de falarmos do tratamento, Carla, eu gostaria de saber como que ficou o seu emocional após o diagnóstico. Como foi lidar com o resultado desses exames? Edésio, fácil não é. É meio que a sensação que você tem é como se abrisse um buraco na sua frente. É muito, muito difícil, assim, você de início receber essa notícia, Eu já fiquei, assim, com o coração muito apertado a partir do momento, que os exames aqui já deram alterados
E quando eu fiz a primeira consulta em Vitória, eu colhi material para biópsia. Como a mama ficou muito rígida, não conseguiu fazer direito o diagnóstico, eu precisei fazer uma pequena cirurgia para coletar o material. Então, assim, quando chegou o dia do diagnóstico, que eu peguei o resultado, eu assim, porque como eu já trabalhei na saúde por 4 anos, então eu sabia que tem um exame que eles fazem complementar, e só fazem esse exame quando dá positivo para câncer. Então, quando eu cheguei lá, que a moça falou comigo assim: dona Carla, o resultado da sua biópsia está aqui, mas o outro resultado, ele não ficou pronto ainda, vai demorar um pouquinho. Então, ali eu já sabia que tinha dado ruim. Mas a minha filha estava comigo e eu não podia me desesperar para também não desesperar ela. Então eu fiquei segurando o exame até na hora da consulta. Ela falou assim: mãe, você não vai abrir não? Eu falei: não, deixa para a médica abrir. Mas eu já sabia. Então quando chegou lá dentro, que a médica falou, aí lá sim, né? Lá eu não consegui, eu chorei muito. É muito difícil você ouvir. Eu nunca na minha vida imaginava que eu fosse passar por isso. Nunca. Mas assim, há uma frase que a médica me disse lá dentro que foi que marcou muito. Que ela me disse assim: Carla, você tem 2 opções. Você só tem 2 opções. Ou você desiste e deixa pra lá, ou você luta. Porque 99% do tratamento depende de você. A gente pode fazer tudo, o melhor tratamento aqui, os melhores remédios, exames, tudo. Mas se você não lutar junto com a gente, não tem como vencer essa batalha. Então foi isso que eu coloquei na minha cabeça. Os primeiros dias é difícil, eu chorei muito, teve dias que eu não quis ver ninguém, eu queria ficar comigo mesmo, tentar entender o porquê que eu estava passando por aquilo, mas aí eu comecei a mudar a pergunta do porquê, mas pra quê? O que eu podia aprender com aquilo dali? Eu comecei a mudar a minha forma de enxergar, e então assim, caiu a ficha e eu aceitei. Eu acho que a maior dificuldade que tem hoje, para qualquer tipo de doença, é você aceitar que você está com aquela doença. Porque quando você aceita, você consegue mais formas de lidar com isso. Você encontra mais armas para lidar com aquilo. Não só em doenças, mas acho que até nos problemas, né, diários. Então, assim, eu aceitei que eu era uma paciente, eu aceitei que eu não estava mais do lado de acompanhante, mas eu era a paciente agora e que eu precisava de cuidados. E então eu comecei a lutar contra isso. Mas não é fácil, a gente vem com muitos medos, a gente passa por preconceitos, a gente passa por muita coisa. É muito complicado, assim, de um modo geral. Eu entendo hoje, quando eu vejo algumas pessoas que não conseguem lidar com essa situação, que estão sempre tristes, que estão desanimadas, que tá sempre, tudo tá ruim, eu fiz quimio, eu passei muito mal e tá ruim, porque não é fácil mesmo lidar, não é fácil. Eu assim, eu agradeço muito a Deus mesmo, é uma fé mesmo que me fez assim, ter essa força, e há muitas pessoas também que estavam do meu lado, minhas filhas, né, minha família em si. E isso, assim, dá muita força pra gente. Dá muita força. Então, faz com que você realmente vá enxergando e vai dando um passo a cada dia. E uma quimio aqui, a sua imunidade baixa, você fica meio mal. Mas, assim, eu procurei não colocar na minha cabeça que eu tinha uma doença que poderia tirar a minha vida. Muito pelo contrário, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha uma batalha, uma guerra, eu precisava lutar e que eu ia vencer. Pensamento positivo sempre, né, Carla? Isso aí. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta e continua essa conversa aqui no programa Conexão. Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos recebendo Carla da Veiga, que está aqui contando o seu testemunho, a sua história de luta contra o câncer de mama. Carla, e depois do diagnóstico, como é que foi o tratamento? Quais foram assim, o passo a passo que você fez para estar lutando contra essa doença? Então, Edésio, eu passei por 12 sessões de químio,
né? Lá eles têm umas classificações, né? A gente, no nosso ver, né, como paciente, eu passei por químio vermelha, amarela e branca. A gente costuma dizer que é a mais forte, a média e a mais branda, mas na verdade o médico já me explicou que não é assim que funciona, né? É de acordo com o tipo de medicação, na verdade. Então eu passei por 12 químios. Na minha segunda químio, eu já havia tirado, né? Quando eu recebi o diagnóstico do câncer, eu já fui no salão e tinha passado a máquina zero na minha cabeça, porque eu já tinha acompanhado alguns pacientes e eu não queria ter a sensação de ver o meu cabelo caindo. Porque para uma mulher isso é muito ruim, isso é muito difícil. Então, assim, isso ia me desanimar muito. Então, eu já dei um passo à frente. Eu fui no salão e passei a máquina zero. Fiz a minha cabeleireira chorar, mas eu fiz isso. Então, assim, na segunda quimio eu já fiquei carequinha, de vez. Porque caiu tudo mesmo, a medicação era muito forte, então eu fiquei careca mesmo. Passei pelas 12 sessões de químio. Eu ia à Vitória, eu tive muita ajuda, né, dos meus ex-patrões. Eu ia à Vitória, fazia químio, eu voltava, eu ia para a loja trabalhar. Porque assim, a químio no dia, você não sente tanto. Você começa a sentir ela no segundo dia para frente. Aí você fica uns 5 dias, 7 dias aí bem ruim, dá muita dor no corpo. Algumas pessoas têm náuseas, né, e tal. Mas eu não tive isso. O intervalo de uma quimioterapia, de uma sessão para outra, quanto tempo é esse intervalo? A minha foi de 15 em 15 dias. Mas isso vai de acordo com o tratamento de cada um. Tem pessoas que faz todos os dias. A minha foi de cada 15 dias eu fazia uma quimio. Então foram 12 sessões. Aí eu terminei a quimio em dezembro de 2020. Em janeiro de 2020 eu fiz a mastectomia. Né? Eu precisei retirar toda a mama, precisei esvaziar tudo embaixo do braço, porque realmente assim foi um câncer muito agressivo e ele tomou praticamente o meu corpo todo. Mas antes disso, foi duas porradas que eu tomei de vez, assim. Primeiro foi saber que eu estava com um câncer de mama e 20 dias depois, quando eu fui fazer os exames, porque na cabeça do médico eu ia operar primeiro, depois fazer químio, rádio. Então fui fazer os exames para preparar para essa cirurgia e no exame detectaram que eu estava com metástase no pulmão e no fígado. Eu tinha 2 nódulos no pulmão e 3 nódulos no fígado. Então de imediato eles tiveram que trocar. Eu tive que fazer a químio primeiro para depois fazer o restante do procedimento. Porque aí já o mais importante agora era conter a metástase, né? Para depois fazer o restante. Então foi outra pancada que eu tomei. Mas aí, assim, graças a Deus, com as químios, quando chegou dezembro, a gente repetiu os exames, o pulmão e o fígado já estava limpo, estava tudo certinho. E aí, em janeiro, eu já fiz a primeira cirurgia, a mastectomia, retirei tudo, fiquei, né, descansando de repouso. E quando foi em abril, eu fiz a segunda cirurgia. Porque o meu câncer, ele foi diagnosticado, que é um câncer hormonal. Né? Então, eu tinha que conter a fabricação de hormônio no meu corpo. Então, foi tirado, né, trompa e ovário também, para poder não cortar o mal pela raiz, né? Então, já precisei logo em seguida fazer essa cirurgia também. E Carla, em todos esses procedimentos você contou com o Sistema Único de Saúde, com o SUS? Sim, tudo com o SUS, desde aqui do postinho de saúde até lá no Santa Rita, né? Eu fui transferida para o Santa Rita, o atendimento lá, médicos, enfermeiros, todas as especialidades que a gente passa lá dentro, né? Porque não é só o mastologista, o oncologista, cirurgião, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tudo isso, todo o tratamento foi tratamento tudo pelo SUS. Uhum. Carla, no decorrer desse processo, tanto do diagnóstico como do tratamento das cirurgias, como é que foi lidar com o medo nesse processo? Désio, até deu uma respirada, né? Olha, fácil não é. É muito difícil, assim, você brigar, você lutar com uma coisa que você tá vendo, é diferente. Agora você tá lutando ali contra uma doença que você não tá vendo.
Então você não sabe como ela está reagindo por dentro do seu corpo, você não sabe se o tratamento está dando certo ou não. E como eu já tive logo de início, por ter sido um câncer agressivo, já teve metástases, então assim, a cabeça da gente fica a mil. Você todo dia é um questionamento dentro de si mesmo. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou vencer essa luta? Eu tenho a minha família, eu tenho as minhas filhas, o que eu vou fazer? Sabe, todos os dias é muito difícil. Não é fácil, é muito difícil. É um questionamento muito grande que vem na sua cabeça. É um medo muito grande de você chegar de novo lá para consultar e o resultado dos exames não darem bem. Então, assim, é algo muito, muito, muito difícil. No decorrer do tratamento também houve consulta com psicólogo, acompanhamento psicológico? Sim, eu na verdade, eu não fiz esse tratamento psicológico lá em Vitória, né, no sul, lá pelo Santa Rita, porque na verdade eu já fazia um acompanhamento aqui em Venda Nova de terapia. Então essa terapia já me ajudou muito. Então assim, eu não precisei, né, de ter ido lá. Mas eles têm acompanhamento psicológico, eles me ofereceram, né, até chegaram a agendar a consulta, né, mas aí eu dispensei, dei a oportunidade para outra pessoa, porque eu já tinha esse acompanhamento, eu já fazia aqui, né, com outro profissional. Certo, Carla, nós vamos dar mais uma pausa agora, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ, conversando com Carla da Veiga, que está dando seu testemunho sobre a luta, sobre a sua relação com o câncer de mama. Carla, até aqui falamos sobre a doença, o diagnóstico, o tratamento. Agora a pergunta é a seguinte: como que ficou a questão social? Como que ficou o seu convívio em sociedade depois do diagnóstico da doença e do tratamento? Você percebeu algum olhar de julgamento? Você percebeu algum preconceito? Como que foi a sua relação social após o diagnóstico? Então, Edésio, é um outro ponto assim que as pessoas passam, né? Não só os doentes de câncer, né? Mas outros tipos de doença. A gente tem um preconceito muito grande assim perante a sociedade. Eu mesmo passei por alguns casos assim humilhantes. Eu tive um certo momento que eu estava num lugar e as pessoas que me conheciam, né, pediram para me tirar o pano que eu tinha na cabeça, né, para ver a minha careca, porque até então eu tinha postado na minha rede social já que eu estava careca, mas até então eu só andava na rua com a touquinha, eu nunca tinha andado sem. E aí eu tirei. Quando eu tirei, uma pessoa que estava do meu lado, ela se afastou de mim como se eu tivesse com uma doença contagiosa. E ainda fez um comentário assim muito... E não só isso, eu passei por outros momentos também. As pessoas olham pra gente de uma forma assim... A partir dali eu não usei mais nada na cabeça. Eu falei assim, as pessoas têm que... Eu já me aceitei, então as pessoas têm que me aceitar como eu tô passando, né? O que eu tô passando. Então, a partir dali pra frente, eu já não usei mais nada na cabeça. Os dias que eu tava assim, porque a químio incha muito, então o rosto ficava muito inchado, aquele negócio estranho. As pessoas me olhavam atravessado. Quando eu fiz a cirurgia, se deixar, eu saio na rua sem nada. Eu não ligo de ter um lado, ter e o outro não ter. Mas eu não faço isso porque as pessoas te olham de jeito estranho. As pessoas te têm esse... E isso acaba fazendo mal pra gente. Então, assim, pra evitar, eu evito fazer isso. Mas eu não ligo. Então, assim, é complicado. A pessoa que tá passando por isso, tem dias, eu falo mesmo, tem dias que a única coisa que ela quer é um abraço, mais nada. Pra ela sentir que ela tem alguém com ela, que ela tem força... sabe, os dias quando eu pegava meu telefone na mão e eu via lá, Carla, estamos orando por você, se precisar, estamos aqui. Então, assim, isso tudo dá uma força muito grande pra gente. As pessoas, lógico, ninguém tem que saber o que você tá passando ou não passando, mas eu acho que um pouco de empatia, um pouco de respeito, isso tudo perante a sociedade, isso faz muita diferença. Eu acompanhei, né, igual eu falei, eu fui
pela madrugada, né, indo para Vitória, junto com os outros pacientes. Alguns dias eu fui junto com o pessoal do carro da hemodiálise. Então, assim, a gente vê algumas situações que deixam os pacientes muito constrangidos, que faz com que eles se sintam muito mal. Então, essa parte, né, é uma parte mais complicada. É mais difícil você lidar com isso do que lidar com o medo da doença, do que lidar com todo aquele transtorno que você já tem da doença. Essa parte do preconceito é a parte mais difícil. E Carla, então você fez a cirurgia de retirada da mama. E então qual que é o seu estágio atual? Qual que é o atual momento do seu tratamento? Então, no momento agora, Edésio, eu ainda estou tomando medicação. Essa medicação vão ser por 5 anos, né? Eu ainda tenho 3 anos pela frente de medicação. Estou fazendo acompanhamento de 3 em 3 meses. Agora o mês que vem, agora no início do mês eu já vou de novo, tem que repetir alguns exames, né, para ver como que tá. E encerrei uma complementação, porque como eu disse, né, o câncer foi um câncer hormonal, então o meu médico me passou uma injeção que eu estava tomando ela a cada 2 meses, que era uma complementação da químio. E aí na última semana eu tomei a última injeção, como a minha imunidade abaixa um pouco, né? Então ainda o organismo ainda tá lidando com tudo isso, né? Mas assim, eu tô bem, eu tô me sentindo bem, eu tô trabalhando normal. Tem dias que eu fico mais cansada, tem dias que eu evito, né, pegar peso, essas coisas, mas tem dias que eu fico ainda muito cansada ainda, porque a medicação em si mexe muito, né, com isso. Então, e eu tenho ainda um fator ainda que agrava um pouquinho, porque eu sou portadora de fibromialgia. E eu não estou podendo tomar as medicações da fibro porque as medicações interferem no tratamento do câncer. Então, eu tive que suspender um para fazer o outro. Mas, assim, eu continuo minha vida normal. A gente não pode parar. Esse foi o primeiro passo que eu dei desde o início. Como eu disse, eu fazia químio, eu chegava, eu ia para a loja trabalhar. Eu não parei, eu não me coloquei dentro de casa fechada para lidar com isso. Não, eu fui à luta mesmo. Na verdade, essa faz a diferença. Eu tenho conversado com vários pacientes que estão em tratamento e a gente percebe a diferença assim, de quem continua a vida e de quem para por causa da doença. E aí a gente precisa fazer, né, ajudar essas pessoas a se movimentarem, a fazer alguma coisa para ocupar a mente, para se fortalecer mesmo, né? Maravilha. E Carla, a partir de agora já existe uma expectativa ou você já tem a intenção de fazer a reconstrução da mama? Então, Edésio, eu na verdade tinha colocado na minha cabeça que eu não faria essa reconstrução. Eu já me aceitei do jeito que eu estou. Porém, como o meu médico me explicou, não é por estética que eu devo fazer, mas sim por uma necessidade do meu próprio corpo, né? Tá faltando algo no meu corpo, então esse peso que tá faltando tá fazendo mal para minha coluna. Então eu preciso, né, fazer essa reconstrução. Então já em conversar, né, com meus médicos, a partir do início do ano, né, a gente vai estar começando o procedimento, porque para fazer a reconstrução eu vou levar aí 1 ano. Fazendo, porque é um tratamento bem lento, bem devagar, né? E o SUS hoje oferece isso, mas é um procedimento que vai ser assim, um pouquinho de cada vez, né? Então, agora no início do próximo ano eu já vou começar a fazer esse reparo, né? Fazer a reconstrução. Certo, Carla. E o que dizer para quem está recebendo o diagnóstico do câncer de mama agora? Para quem está passando pelo início igual você passou? O que você teria a dizer para essa mulher? Edésio, eu vou usar a mesma fala que a minha médica usou comigo. Fácil não é. De jeito nenhum. Você receber essa notícia não é fácil. Mas assim, coloque na sua cabeça que você só tem 2 opções. Aceitar e lutar ou desistir de vez. Porque assim, a medicina pode fazer tudo que está ao alcance deles, mas se você não lutar junto, não adianta. Então assim, lutar junto, aceitar a doença. Primeiro momento a gente tem que aceitar a doença. Não é assim, eu não posso aceitar que eu estou dando. Não é aceitar que você está doente, é aceitar que tem uma doença na sua vida, para que você possa lutar contra ela. E não pensar como, né,
Algumas pessoas fazem isso, né? Tratam a gente como coitadinho, como pena. Isso é horrível. Isso é horrível pra gente. O sentimento que a gente tem quando as pessoas chegam pra gente com esse sentimento é horrível. Mas assim, eu vou vencer, eu vou lutar, eu não vou desistir. Esse câncer escolheu a pessoa errada. A gente tem que ter esse tipo de posicionamento. Se posicionar mesmo como um lutador de frente a uma batalha. E é uma batalha, é uma guerra que tem como vencer, tem como. E também a gente viu aí a prefeitura nesse outubro, né? Todo mês de outubro fazem uma grande campanha de conscientização também para essa doença. Você acha assim que é importante fazer os exames, o acompanhamento anual, como você falou que você fazia, ter um médico de confiança, a prevenção também, ou assim, você conhecer sobre essa doença, isso também é importante? Sim, Edésio, isso é muito importante. Aqui no nosso município, assim, eu dou aplausos mesmo, né, a toda a campanha que é feita, né, todos os anos, não só o Outubro Rosa, o Novembro Azul também. Isso é muito, muito bacana, né? Semana passada eu tive ali no Posto Minete, teve a palestra com o médico, a explicação, a questão da pessoa poder fazer a mamografia, fazer, né, os exames para fazer esse acompanhamento, não só o câncer de mama, mas o de colo de útero também, que hoje é um dos principais, né, que atacam muitas mulheres hoje também. Então, assim, isso é algo muito bacana que a gente tem aqui no nosso município. E isso faz muita diferença, sim, porque existem muitas mulheres que têm dificuldade de se expressar, né? Eu sou faladeira, mas tem muita gente que tem essa dificuldade. Então, assim, quando ela tem a oportunidade de estar ali, né, de frente com o médico, com a enfermeira, ela consegue, né, falar o que está sentindo, passar. Então, assim, pode se pronunciar e descobrir, né, se tem um diagnóstico ou não, e também se informar mais, né, para que ela possa se prevenir, buscando, né, mais coisas. Que hoje em dia, Edésio, o meu próprio oncologista disse isso, e há estudos também que comprovam isso, que o câncer, ele é uma doença mais por tratamento, por dificuldades, por problemas psicológicos, do que em si a doença em si. Você pode tanto passar por coisas, né, que você vai guardando, e aí você acaba gerando, né, o seu corpo como um grito de socorro, né, vem a doença. Então, assim, é muito importante mesmo, né, esse acompanhamento aí do Outubro Rosa, as mulheres participarem, os homens participarem, né. Eu tenho na família hoje também um irmão que está em acompanhamento do câncer de próstata. Então, assim, é muito importante que se faça, né, essa participação, que se tenha essa orientação, né, mediante a sociedade, né, a prefeitura, os órgãos públicos com a população. Isso é muito importante. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco, e também agradecer a nossa convidada, a Carla, por ter vindo ao programa falar sobre sua experiência, dar o seu testemunho e dividir o que ela passou com nossos ouvintes. Carla, muito obrigado por suas palavras, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Edésio, é muito importante, assim, como a gente havia conversado, né, é muito bacana você ouvir um médico, ouvir um enfermeiro, mas ouvir quem está passando pelo problema é diferente. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar a minha história. Estou à disposição, quem está nos ouvindo, se quiser uma visita, eu estou à disposição, estou aqui. Tenho conversado com muitas pessoas que estão passando por isso. Então, assim, é muito bacana a gente poder compartilhar isso. E é uma forma de, como você disse, né, de mostrar que não acabou, o diagnóstico não é o final de nada, né, não determina nada. Então, nós estamos aqui para isso, para lutar junto, para ser, né, uma fonte de luz, né, mesmo naquele caminho onde que a gente sabe que está apertado e está difícil. Então, eu fico muito lisonjeada de poder estar aqui, agradeço muito. E como eu disse, né, estou à disposição. Quem quiser me procurar, só me procurar, né, para poder conversar, quiser bater um papo, saber um pouco da história. Talvez tá aí, acabou de descobrir o diagnóstico, né, tá difícil, eu sei que é difícil, mas eu estou à disposição.
Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.